a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 19 de setembro de 2020, sábado. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Respondendo à pergunta o que o texto diz nesta parábola do semeador, é uma continuação do Evangelho de ontem, já que no Evangelho de ontem diz que Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova. E nesse momento aglomeram algumas pessoas e Jesus começa a dizer esta parábola, que é a parábola do semeador, e onde os discípulos perguntam para Jesus o significado, e Jesus mesmo diz: o semeador é Deus e os seus escolhidos, os profetas, os discípulos. Aqui Jesus quer ensinar os discípulos a anunciar a boa nova, a dinâmica da evangelização, e também ensinar ao povo a questão da acolhida da palavra de Deus. A semente é a própria palavra de Deus e o terreno são as pessoas, o seu coração. O terreno à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas não acolhem a palavra de Deus, não adere exatamente, não aceita profundamente, porque na primeira tentação ela já desiste, ela volta à vida velha. O terreno pedregoso são as pessoas então que ouvem, acolhe a palavra de Deus, mas não tem fé profunda, porque chegam as tentações, chegam as dificuldades e elas desistem, porque não tem raiz. As plantas que crescem no meio das pedras não têm raiz profunda porque tem pouca terra e porque a pedra faz a drenagem da umidade, ele não tem umidade e com isso as raízes não crescem. A raiz aqui é a fé, é a catequese, o catecismo, a formação. Precisa-se ter formação para ter raízes profundas, ser radical. Significa isso, radical, radicalidade, radical vem de raiz, pessoa que conhece profundamente.
como essas pessoas não têm raiz, não têm uma fé profunda, então chegam as primeiras provações, as tempestades, as dificuldades, e elas não conseguem permanecer firme, falta a fortaleza. O terreno com espinhos, diz Jesus, são aqueles que a palavra de Deus cresce junto com os espinhos. Os que são espinhos são as ervas daninhas, é a vida velha, é a vida do mundo, é a vida do pecado. São aquelas pessoas que, entre aspas, é de Deus, mas também é do mundo. Tem um ditado, né? Que as pessoas que acendem duas velas, uma para Deus e uma para o diabo. As pessoas que não ainda se converteram completamente. Vai na igreja no domingo e no sábado vai nas festanças, boates, ou frequentam outras seitas e assim sucessivamente. Enfim, querem ser de Deus, mas também querem ser do mundo. Por fim, a terra boa é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus. Esse acolher a palavra de Deus significa aceitar, aderir às exigências da palavra de Deus, dos mandamentos, às exigências dos ensinamentos de Deus. E esta pessoa tem um coração bom e generoso, aberto e generoso, disposto, disponível para fazer a vontade de Deus, para fazer as mudanças necessárias, para tirar as pedras, para poder tirar os espinhos, para poder preparar mais a sua terra, o coração, né, que é a terra ali à beira do caminho, a terra socada, que não tem como a palavra de Deus penetrar. Uma pessoa que está disposta e que faz tudo isso. Por isso, então, a palavra de Deus, que é comparada à semente, ela pode germinar, pode crescer e pode dar frutos. Mas lembrando que está escrito no Evangelho, dar frutos pela perseverança. E só é perseverante quem tem fé. E só tem fé quem é formado, quem tem catequese, quem continuou participando de retiros, quem continuou participando de formações, de catequeses, e quem continua no caminho de Deus, mesmo diante das dificuldades, das tentações e assim sucessivamente. Agora, na meditação, respondendo à pergunta, o que o texto diz para mim, podemos fazer a pergunta clássica, básica: em qual dessas terras nós estamos enquadrados? Somos um terreno à beira do caminho, somos um terreno pedregoso, somos um terreno cheio de espinhos, ou somos um terreno de terra boa? Ou estamos nos quatro? Bom, Deus quer que nós sejamos uma terra boa, uma terra fértil, que tenhamos um coração bom, um coração generoso, um coração que aceite os seus ensinamentos, a tua palavra, que adere a esses ensinamentos e palavras, faça a renúncia do mundo, a renúncia do mal, a renúncia de Satanás, e retire tudo aquilo que atrapalhe a palavra de Deus crescer em nossa vida e nós crescermos no reino de Deus, nós crescermos na intimidade com Deus e darmos bons frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, e assim o nosso testemunho vai evangelizando por si só, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos também vão querendo encontrar esse Deus que nós encontramos, porque também mudamos de vida. Na oração podemos dizer tudo isso para o Senhor, pedir perdão, nos reconciliar, fazer bons propósitos e pedir a ajuda de Deus para que Ele nos ajude na perseverança, dando-nos o dom da fortaleza para permanecermos firmes diante das dificuldades e das tribulações. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação.
seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado, Deus os abençoe.